quero ler a partir do verso 14, que diz assim: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: deixa eu me empolguei, mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, se você tem uma empresa, se você trabalha numa grande multinacional, se você tem até um pequeno negócio, com certeza você vai tentar chamar para o seu negócio, você vai tentar chamar para a sua empresa, você vai tentar construir aquilo que você pretende realizar com as melhores pessoas, as pessoas mais qualificadas, capacitadas para realizar determinada tarefa. Se vamos fazer algo, se vamos realizar algo, quer seja na igreja, quer seja no trabalho, quer seja em grupos que formamos de estudos, vamos procurar os mais capacitados, aqueles que podem concluir bem a tarefa, aqueles que são dignos de receber determinada honra, a honra de participar de um grande projeto, de uma grande construção, de algo que pode ser realizado, que vai trazer no futuro um grande benefício para as pessoas, um grande benefício para aqueles que estão ao nosso redor, estão à nossa volta. E o texto que lemos fala de um grande desafio. Um desafio porque algo precisava ser feito. Saul agora estava sendo atormentado por um espírito mau. E por que Saul estava sendo atormentado? Estava sendo atormentado porque não foi fiel ao Senhor, como o pastor Rafael aqui disse no momento da oferta. Desobedeceu ao Senhor, preferiu sacrificar do que obedecer, preferiu e abriu mão daquilo que Deus havia mandado, simplesmente pelo prazer de receber ou de conquistar alguma coisa para si. A ordem de Deus era: destrua, acabe, cumpra a minha mão, a minha justiça sobre os amalequitas. E mesmo assim, Saul desobedeceu ao Senhor. E por desobedecer a Deus, por desobedecer a voz, a palavra de Deus, Saul perdeu o reino. E por perder o reino, agora abriu-se vacância no reinado de Israel. Para Deus, aquilo acontece antes de efetivamente Saul perder o reinado, ou deixar o reinado. Para Deus já aconteceu. Tem uma coisa já importante para dizer para você. Antes das coisas acontecerem na sua vida, antes de você ser abençoado, antes de você receber a promessa, antes de chegar na tua mão, primeiro é Deus que te dá, primeiro é Deus que fala, primeiro a promessa se cumpre no reino de Deus, primeiro a promessa se cumpre em Deus, para depois se concretizar na sua vida. E Saul perdeu o reino, então precisava se levantar um novo rei para Israel, precisava ser escolhido um novo rei para o povo, para aquele povo. E Deus, para muitos, pode parecer que o plano de Deus tivesse sido frustrado, porque o povo pediu um rei para o Senhor,
e o povo escolheu, e as escolhas, caíram sobre aquele que tinha maior estatura, aquele que tinha uma grande beleza, aquele que tinha, aos olhos dos homens, uma boa aparência, aquele que aos olhos dos homens era capaz de exercer uma tarefa, igualzinho na empresa que você monta, igualzinho na sua empresa, na empresa que você trabalha. Aos nossos olhos parece que determinada pessoa é apta para cumprir a tarefa. Nos processos de seleção, o mais difícil, irmãos, é encontrar não só alguém capaz, mas alguém que possa ser fiel. Porque não adianta ser capaz, outras características precisam ser adicionadas. Tem gente que é muito capaz, mas é briguenta. Tem gente que é muito capaz, mas não consegue se submeter. Tem gente que é muito capaz, mas é orgulhoso. Tem gente que é muito capaz, mas não é humilde. Tem gente que é muito capaz, mas luta para tomar o lugar do chefe. Tem gente que é muito capaz, mas não consegue agregar, não soma. Tem gente que é muito capaz, mas é individualista. Entendeu? Por isso que no reino de Deus e na promessa de Deus, Deus não olha só a capacidade. Deus não olha só se é bom para tocar um instrumento. Deus não olha só se você é capaz de realizar alguma coisa, mas existem outras características que precisamos preencher para sermos aptos à vaga de adorador. Porque há vagas abertas, irmãos. E a Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores. O Pai procura aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. E as vagas estão abertas. A vaga estava aberta para ser rei. E Deus então chama Samuel, que era o profeta, para ir à casa de Jessé. Enquanto todos pensavam, e quando o próprio Samuel, acredito eu, tivesse pensado que, e agora, o que vou fazer? O que vai acontecer? Quando a gente pensa que tudo acabou, Deus tem um plano arquitetado. Quando a gente pensa que tudo já se foi, Deus ainda tem uma promessa que Ele se lembra. Precisamos nos lembrar do que a palavra de Deus diz lá em Ruth, capítulo 4, no verso 11, que havia uma promessa, e Jessé, não sei se você sabe, era neto de Ruth e Boaz. Havia uma promessa dizendo que como Raquel e Lia, que edificaram, que a descendência de Ruth também ia edificar a casa de Israel. E Deus estava promovendo e cumprindo essa promessa em Davi. Cumprindo essa promessa naquele que seria rei. E quando todos os filhos de Jessé foram apresentados diante do profeta Samuel, Samuel, talvez com o critério do passado, com o critério do homem, com o critério daquilo que aconteceu no passado, não é assim como você se prepara para um concurso público. Você olha o edital anterior. E no edital anterior estava lá, o rei tem que ser alto. O rei tem que ser forte, o rei tem que ser grande. E quando entrou os filhos mais fortes de Jessé, o profeta pensou, com certeza é esse. Com certeza foi esse que Deus escolheu. E Deus diz, não, porque eu mudei o critério. Não, porque o critério agora foi alterado. Porque eu não olho mais como olha um homem, eu não vou escolher mais como o homem escolhe. Eu agora vou escolher conforme o coração. Porque é assim que Deus nos escolhe, irmãos. Deus não está olhando para a tua aparência, Deus não está olhando para a tua fraqueza, Deus não está olhando para aquilo que você é incapaz de fazer, mas Deus enxerga em nós capacidades que nem nós mesmos enxergamos. E quando parecia que já não havia mais esperança na família de Jessé, se lembraram de um menino que estava cuidando de ovelhas. Se lembraram do garoto que estava esquecido, trabalhando com um propósito. E saiba que a presença e a vinda do Espírito Santo no Antigo Testamento capacitava para um propósito. Capacitava para um projeto. Capacitava para algo. Capacitava, aqui então, a unção é derramada sobre Davi, antes mesmo dele se tornar rei. Ele ainda teria uma grande trajetória para chegar até o palácio, mas ele já estava sendo capacitado pelo Espírito Santo de Deus.
Ainda tem uma grande trajetória para você. Ainda tem muito gigante para você derrubar. Ainda tem muita fortaleza que você tem que tomar. Ainda tem muito endividado que vai se aproximar de você. Ainda tem muita coisa para você vencer na vida. Mas Deus já derramou sobre você a presença do Espírito Santo. Ele já te capacitou para tal. A vaga está aberta. E às vezes nós nos achamos incapazes para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Quem diria? O garoto que estava lá, esquecido, era um investimento de Deus, aquele garoto. Porque Deus investe em você hoje. Porque Deus investe no seu futuro. Deus tem algo planejado para você. Deus tem um propósito para você. E às vezes nós nos achamos esquecidos. Nos achamos excluídos, achamos que somos incapazes de realizar a tarefa de Deus, ou o propósito de Deus na nossa vida. Mas perceba que na hora em que o Espírito Santo deixou Saul, esse mesmo Espírito toma Davi. Esse mesmo Espírito está sobre a vida do futuro rei de Israel. Porque Deus é quem escolhe, irmãos. É Deus quem faz. É Ele quem opera. Essa unção agora estava sobre a vida desse homem de Deus. E agora abriu-se uma oportunidade no palácio. Porque ao sair o Espírito Santo sobre a vida de Saul, Deus, na sua vontade permissiva, agora um espírito maligno atormentava o rei. E os súditos, os servos do rei, ao olhar a situação que o rei se encontrava, as crises que o rei possuía, os momentos em que o rei ficava fora de si, há quem diga que Saul sofria de um espírito em que ele se sentia perseguido, um espírito de perseguição, que queriam tomar o lugar dele, que queriam, achando que alguém estava por trás das portas querendo matá-lo, um espírito que o atormentava de dia e de noite, que causava nele uma tristeza profunda, que fazia com que ele ficasse excluído, ou se excluísse. E aqui então um dos servos se lembra de Davi. E tem uma notícia maravilhosa para você. Porque às vezes, irmãos, parece que nós somos esquecidos dentro da nossa casa. Parece que dentro da nossa casa não percebem as nossas qualidades. Parece que na nossa família não percebe quais são as qualidades que nós possuímos. Mas às vezes tem um servo lá no palácio do rei que já enxergou as qualidades que nós temos. Tem um servo lá que serve ao Senhor, que enxergou em você qualidades que nem aqueles que estão dentro da sua casa conseguem enxergar, nem aqueles que estão ao seu lado conseguem ver, mas existe alguém que pode ser porta de Deus, que pode abençoar a sua vida, que vai te levar lá para dentro do palácio do rei. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. A ideia era, traga alguém que saiba tocar bem a harpa. Entenda, queridos, que em muitas situações, a presença de Deus, ela vem quando uma música, uma canção é tocada. Na própria unção de Saul, no momento, nesse processo que Saul enfrentou para ser ungido rei, você vai ver isso em 1 Samuel, no capítulo 10, no verso 5, Saul se encontra com os profetas, e esses profetas, eles tocavam harpas, esses profetas, eles tocavam liras e símbolos. Nós vamos ver, 2 Reis, capítulo 3, no verso 15, que enquanto o músico tocava, o Espírito do Senhor veio sobre Eliseu, que profetizou, e que houve ali, profetizou a derrocada de Moabe. Nós vamos ver na palavra de Deus que os filhos de Asaf, Emã, Gedutum, 1 Crônicas, capítulo 25, no verso 1, eles profetizavam com músicas, com harpas, eles louvavam ao Senhor e a presença de Deus se manifestava. Porque a música, queridos, ela tem um poder na nossa vida.
ela mexe não só com o nosso emocional. A música, ela pode operar para o bem ou para o mal. A música não tem neutralidade. Não existe música neutra. A música pode beneficiar o nosso estado de humor, o nosso estado de espírito. Podemos nos tornar ou ficar mais alegres de acordo com a música que é tocada. Há quem diga que a música pode influenciar até no nosso comportamento. Quando olhamos para determinados grupos de pessoas, ou determinados grupos daqueles que escutam determinada música, nós vamos ver que há um comportamento comum, há uma forma de se vestir, há uma maneira de falar, de se comportar, que aquelas pessoas que escutam, que curtem determinada música, apresentam. Então a música, ela pode influenciar na nossa vida, pode fazer parte de tratamento contra Parkinson, contra uma série de doenças degenerativas do cérebro. Ela conecta e ela melhora as nossas conexões cerebrais. A música pode ser maravilhosa, mas a música também pode nos deixar triste. A música pode nos afastar de Deus. A música pode fazer com que o nosso comportamento seja um comportamento de animal, porque a música, dependendo, né, da música que é tocada, a gente está aqui parado, daqui a pouco o nosso corpo está se mexendo sozinho. Não é verdade, irmãos? Tem umas irmãs aí que eu já vi aí. Ela está normal, daqui a pouco a música toca, o quadril começa a mexer. E queridos, a música tem esse poder. E assim como a música pode também atrair a presença de Deus, ou afastar espíritos malignos, porque o espírito maligno é afastado por causa da presença de Deus que se manifesta. É afastado porque Deus se manifesta no momento em que o louvor é tocado. Mas quem pode assumir essa função? Há vagas, mas quem é capaz de assumir essa função ou essa vaga que foi aberta? O servo disse: eu conheço alguém. Eu conheço um filho de Jessé. E o servo então expõe o currículo de Davi. Porque o parâmetro era o mais alto, o mais belo, o mais bonito, o mais forte. Mas agora é o parâmetro de Deus. E de acordo com o parâmetro de Deus, né, Davi é escolhido. Davi é lembrado no palácio. Parece que a gente é esquecido nas ovelhas, né? Parece que a gente é esquecido na obra de Deus. Parece que você é esquecido quando você visita, quando você ora, quando você abençoa. Parece que quando você mais se esforça, que enquanto você mais trabalha, a igreja esquece de você. Aqueles que estão dentro da casa se esquecem do teu labor, da tua luta, dos anos que você passou por detrás das malhadas, cuidando de ovelha, cuidando da obra de Deus, cuidando da casa de Deus. Querido, parece que a família se esqueceu de você, mas tem um no palácio do rei que não se esqueceu. Tem um que lembra de você, tem um que olha para a sua vida enquanto você está trabalhando, enquanto você está fazendo a obra de Deus. Ele te enxerga. Ele vê a tua luta, ele vê o teu labor, ele vê o teu choro, ele vê a tua dor, ele vê os teus momentos de pranto, ele vê os teus momentos de dor, ele está lá te vendo. Ele enxerga as tuas virtudes. Porque às vezes nem mesmo nós enxergamos. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e só enxergamos o que há de mal. Porque a gente sabe o que a gente faz de mal. Vamos falar a verdade. A gente sabe o que se passa na nossa cabeça. A gente sabe os nossos deslizes, os nossos fracassos, aquilo que a gente queria e não conseguiu. A gente sabe das nossas limitações. E muitas vezes somos nós que nos limitamos. Somos nós que falamos: tocar aqui em casa eu até toco, mas na presença do rei é difícil. Cantar no banheiro, até canto. Mas cantar na presença do rei, aí não dá. Aí é complicado. Aí eu tenho outro compromisso. Aí eu tenho esse horário está muito cheio, não vai dar para fazer isso não. Mas agora o rei manda chamar Davi.
Porque, queridos, tocar bem tem que vir acompanhado de testemunho. Tocar bem tem que vir acompanhado de presença de Deus. Porque às vezes a gente é habilidoso em fazer alguma coisa. Às vezes a gente é muito bom para realizar alguma coisa. Nós conhecemos pessoas que são maravilhosas para fazer alguma coisa, para trabalhar, para realizar, para ganhar dinheiro, para construir, para fazer diversas coisas. Mas no reino de Deus, para tocar bem, tem que ser cheio da presença de Deus. No reino de Deus, para tocar bem, tem que ser cheio dos parâmetros de Deus. Para fazer algo bem no reino de Deus, para ser apto para o reino de Deus, tem que andar conforme o padrão de Deus. Então, apresenta-se o currículo de Davi. De modo que o currículo de Davi precisa ser o nosso currículo também. Precisa ser o currículo daqueles que fazem parte da herança do Senhor. Aqueles que foram chamados do lugar esquecido para o palácio do rei. Aqueles que foram tirados, igual você, igual a mim, queridos. Que estávamos esquecidos, longe de Deus, afastados. Longe do lugar real. E Deus olhou para nós e disse, não, eu quero você aqui, junto comigo. Como o pastor Rafael falou, sentado na mesa do rei, fazendo parte daquela comunidade. Agora você entra no palácio real. Porque você não foi esquecido. Porque o Senhor está te vendo. Porque Ele te conhece. E agora Ele te chama para uma intimidade. E a característica de Davi, a primeira característica ele é forte. E a Bíblia diz, queridos, que a alegria do Senhor é a nossa força. De modo que eu entendo que Davi alegrava a Deus. E que por isso Davi era forte. Davi tinha força não só física, mas Davi tinha uma força de caráter. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem que se arrependia, um homem que se quebrantava diante da presença do Senhor. Porque achamos que a força é somente a força dos nossos músculos. Vamos para a academia, nos esforçamos, pegamos peso, aumentamos no supino reto, supino inclinado, sei lá, e vamos cada vez mais aumentando a carga para ganhar força. E nos esquecemos de exercitar o nosso caráter. Nos esquecemos de perdoar. Nos esquecemos que precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor. Nos esquecemos de nos aproximar do nosso irmão, de olhar para ele com amor, com misericórdia, com compaixão. Isso também é força. Isso também te capacita a vencer o leão e o urso como Davi venceu. Isso nos capacita a sermos fortes diante do Senhor, porque isso alegra o coração de Deus. O que te fortalece, irmãos, é o que alegra o coração de Deus. Quando nós alegramos a Deus, nós somos fortalecidos. Segundo lugar, Davi era valente. E a valentia de Davi é inquestionável. Porque enquanto o povo todo estava com medo do gigante, se escondendo, Davi nem se preocupou com as consequências. Ele disse, quem é esse incircunciso que ousa afrontar o Deus vivo? Quem é esse, por maior que seja, que tenta incomodar o povo de Deus? Quem é esse que tenta se levantar contra o Senhor? Quando Josué foi levantado, ou quando Josué foi chamado para substituir Moisés e Deus capacitou para entrar na terra prometida, a primeira coisa que Deus diz, olha, seja forte e muito corajoso, porque você vai ter luta. Você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar problemas, você vai enfrentar gigantes, você vai enfrentar grandes barreiras, uma muralha está à sua frente. E é por isso, meu irmão, que todo dia você precisa da coragem de Deus. Coragem para enfrentar o gigante, coragem para lutar, coragem para enfrentar os problemas que são colocados diante de você. Você precisa da coragem que vem do Senhor. E queridos, quando homens não tinham coragem de enfrentar a sua própria dívida, porque naquele tempo, endividado,
podia ser preso, morto. Esses homens estavam escondidos. Davi falou, eu vou liderar os endividados. E descobriu no meio dos endividados grande coragem, a ponto de levantar o seu exército a partir dos seus valentes, os valentes de Davi, que foram chamados na caverna. Os medrosos são chamados a ter coragem. Eu não sei aquilo que limita você hoje, eu não sei o que causa medo a você hoje, eu não sei qual é o gigante que te atormenta, eu não sei qual é o grande muro que tem sido colocado diante de você, mas saiba que existe um Deus que chama aqueles que são medrosos, aqueles que estão escondidos, aqueles que estão dentro da caverna, que chama para vencer gigantes, Ele chama para fazer grandes proezas, para derrubar muralhas, Ele chama para ser como Caleb e dizer, olha, 45 anos se passaram desde que fomos chamados, mas eu ainda estou disposto a ir para a guerra e voltar da guerra, eu ainda estou disposto a vencer gigantes, porque Deus tem um propósito com você. Davi, queridos, era homem de guerra, homem que estava disposto à paz, mas que não perdia uma guerra, não perdia uma oportunidade. Lembramos que quando Davi, os amalequitas tomam tudo que o povo tinha, quando tomam as mulheres, os filhos, levam os bens. Os mesmos amalequitas que não foram destruídos como Deus havia mandado. A Bíblia diz que Davi estava pronto a ser apedrejado, o povo já querendo acabar com Davi, até que a palavra de Deus diz que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. 1 Samuel capítulo 30. Ele se reanimou no Senhor. E por ele ter se reanimado no Senhor, ele foi atrás dos amalequitas e pegou tudo aquilo que tinha. Tudo aquilo que era dele, de direito. E às vezes, irmãos, nós não recebemos ou não conquistamos aquilo que Deus nos dá, porque estamos vivendo entristecidos, não estamos preparados para a guerra, não estamos preparados para lutar espiritualmente por aquilo que Deus nos deu, não estamos nos preparando para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, estamos vivendo, acostumados na mesmice, até que alguma coisa acontece na nossa vida, a gente precisa ir atrás daquilo que foi perdido. Saiba que se você nessa manhã estiver disposto a ir atrás da restituição, Deus tem restituição para você, Deus tem coragem para te dar, Deus tem te levantado, ainda que numa guerra precise ser levantada, para que você conquiste aquilo que Deus já prometeu para você, aquilo que Deus já fez ou quer fazer na sua vida. Aleluia. Davi fala com sensatez, um homem equilibrado, um jovem, porque às vezes, irmãos, quem nos destrói é a nossa língua. A gente tem boas características, a gente tem um bom currículo, a gente está pronto para a vaga, mas quando chega na entrevista fala demais, quando chega na entrevista é cheio de gíria, fala palavrão, quando chega na entrevista é soberbo, quer mandar no chefe. Tudo isso é revelado, porque a tua língua te entrega, fala demais, fala pelos cotovelos, fala da vida dos outros, fala daquilo que não te compete. Então começamos pela língua, conseguimos destruir um reino. Pela língua conseguimos destruir a vida de uma pessoa. E a Bíblia diz que Davi era sensato, era equilibrado, conseguia medir as suas palavras. E às vezes nós temos boas qualidades, irmãos, mas não vigiamos a nossa língua, não vigiamos o nosso falar. Arrumamos conflito com todos, arrumamos conflito com quem está à nossa volta, às vezes até com quem nos abençoa nós estamos arrumando conflito. Então precisamos vigiar a nossa língua, precisamos estar atentos, para que a gente não destrua a bênção de Deus, para que a gente não seja desqualificado para a promessa de Deus. Davi era qualificado porque sabia a hora certa de falar. Davi sabia chamar as pessoas a um propósito, a uma direção. Davi sabia a maneira certa de encorajar as pessoas, de encorajar aqueles que estavam abaixo dele. Davi, a Bíblia diz, tinha boa aparência. E a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto.
Você é mais bonito quando você tem a alegria do Senhor. Você é mais bonito quando você tem as características de Deus. Talvez o que você tem escutado até hoje, né, ou menino feio, ou um príncipe, um bichinho feio. Talvez você tenha crescido ouvindo isso. E às vezes nós ficamos com um complexo de inferioridade, porque estamos só ouvindo os nossos defeitos, as nossas falhas. E a primeira oportunidade que você tem é mudar o cabelo, colocar botox, procurar o pitangui, fazer alguma coisa para mudar aquela aparência, aquilo que te envergonha, aquilo que te faz... Já até morreu, né? Mas tem os discípulos, né? E queridos, às vezes nós somos envergonhados por causa da nossa aparência. Mas Deus não está olhando a aparência quando uma vaga de emprego surge e que antigamente era comum, né? Ter boa aparência. Mas o que é boa aparência, né? O que é ter uma boa aparência, irmão? Cabelo cortado? Né? Na época era você ir bem arrumado. Né? Mas Deus está olhando, queridos, em como nós alegramos o coração de Deus. Porque você tem coisas que você se alegra, que você precisa se alegrar. Existem situações na tua vida que ocorrem para que você se alegre, para que você sorria. Tem uma geração de crente aí amargurado. Tem uma geração de crente que vive de cara fechada, que não sorri, que não se alegra. Ele acha que ele é a incorporação de um profeta do Antigo Testamento, que ele tem que trazer só juízo sobre a vida dos outros. Mas Deus te chamou para se alegrar. Deus te chamou para louvar ao Senhor. Diz para o irmão que está do seu lado, você fica até bonito sorrindo, irmão. Até de máscara você fica bonito. Diz que tem irmão e falou assim, não, tem uns irmãos que a gente tem que prorrogar o uso de máscara dele. Porque o irmão é tão desprovido de beleza. Tem que usar máscara aí até o final do ano, até uns 5 anos para frente. Porque não sorri. Não libera um sorriso para ninguém. Libera até dinheiro, mas sorriso não libera. E às vezes, irmãos, estamos precisando sorrir mais. Estamos precisando nos alegrar mais. Para que tenhamos ou sejamos qualificados para a obra de Deus. Para o trabalho de Deus. O trabalho de Deus de Davi era ficar na corte. E talvez as pessoas olhassem para Davi na corte, visse um garoto, né, um homem que estava num processo de formação, e olhasse, o que esse camarada está fazendo aqui? Totalmente fora do padrão. Todo desalinhado aos padrões humanos. Mas ele se fazia necessário na hora da crise. Davi se fazia necessário no momento em que Saul estava bem, Davi, creio eu, estava andando pelo palácio, comendo do bom e do melhor, curtindo, né, estar num palácio, na presença do rei, como o pastor Rafael mencionou aqui no momento da oferta, sobre o palácio real. Mas era na hora da crise que Davi se fazia necessário. Tem gente que lembra de você só na hora da crise, meu irmão. Tem gente que lembra de você só na hora que está precisando de oração. Tem gente que lembra que você é crente só na hora que você está precisando que você coloque o joelho no chão pela vida dela, que você precisa visitar no hospital. Tem gente que lembra de você no momento em que mais está necessitado. E a função de Davi no palácio era esse. Era essa a função. Ser chamado para o momento da crise, da dor. Você precisa ser lembrado no momento da dor. Você precisa ser lembrado no momento em que alguém está sofrendo, que está doendo na vida de alguém. Você precisa ser chamado. Davi se tornou qualificado para tratar do rei
no momento da dificuldade, no momento do desespero, no momento da dor. Era o trabalho essencial de Davi. Parecia que ele não servia para nada. Mas era no momento mais difícil que ele era o único que poderia resolver o problema do rei. A harpa de Davi começava a tocar e o espírito maligno que atormentava Saul se retirava. Porque o espírito maligno não pode estar onde está a presença de Deus, onde Deus se manifesta. Na sua vida a mesma coisa, meu irmão. Aonde Deus está, aonde Deus se manifesta na sua vida, o espírito maligno tem que dar em retirada. É por isso que você não precisa andar com medo de forças sobrenaturais. É por isso que você não precisa andar com medo de espíritos da maldade. Porque há em você a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos fala no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no verso 28, que a promessa de Deus é: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa promessa se cumpriu na sua vida. Essa promessa se cumpriu na igreja. Hoje o Espírito Santo é derramado sobre nós. Hoje o mesmo Espírito que capacitava Davi a tocar a harpa, a fazer com que o espírito maligno se afugentasse, é o Espírito que está sobre a sua vida, que te capacita, que te unge, que te faz abrir a boca e corações serem tocados, que te faz levantar as mãos santas e a presença de Deus se manifestar. É o Espírito Santo que está aí com você, quando você glorifica a Deus, quando você exalta a Deus, quando você bendiz o nome do Senhor, quando um acorde é tocado aqui no altar e você começa a chorar, é a presença de Deus que está aí contigo, é Deus tocando, é Deus falando, porque a promessa se cumpriu e o Espírito já foi derramado sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo já está sobre você. Ou em outras palavras, Deus está dizendo: você já está apto a exercer a função, a exercer o cargo, já está apto a preencher a vaga, já está pronto, precisa só se apresentar. Já foi? Marcou entrevista, mas não vai. A porta de emprego está quase indo atrás dele. Tem gente que é tão abençoado. Eu falo, essas coisas não acontecem comigo, né? Mas o cara é tão abençoado que a porta de emprego boa vai atrás dele, e ele falta na entrevista, ainda assim tem uma segunda chance. A gente fica olhando assim, e Deus está dizendo, queridos, que a oportunidade está diante de nós. Que Deus já derramou do seu Espírito sobre nós. Que já não há mais condenação sobre a sua vida. Que já não há nada que possa te atormentar, que possa tirar a tua paz, que possa fazer com que você seja inferior ao plano de Deus. Não há nada. Que Deus já tem algo especial planejado para você, pronto para você. Mas que às vezes nós não nos apresentamos para cumprir o propósito de Deus. Não estamos prontos. A mensagem chegou na casa de Jessé. Jessé agora já nutria uma outra visão com relação ao seu filho. O profeta já tinha ido lá na sua casa, ele já tinha sido ungido para ser rei de Israel. E agora a promessa de Deus estava começando a se cumprir na vida de Davi, porque Davi foi tirado das ovelhas para ir direto para o palácio do rei. Era o próprio rei que estava chamando Davi. Jessé então prepara os animais, leva uma oferta para o rei, leva um presente para o rei. E o coração do rei se apega a Davi, a ponto dele dizer: deixa Davi ficar um pouco mais, porque eu gostei do garoto, eu gostei dele, eu gosto de estar na presença dele.
Igualzinho a você que é cheio do Espírito Santo. As pessoas gostam de estar perto de você. Porque você tem uma palavra de sabedoria, porque você é cheio da presença de Deus, porque você ora, porque você clama, porque você abençoa, porque você tem uma palavra de encorajamento. Você não é uma pessoa negativa, uma pessoa que só olha o lado ruim das coisas, mas você tem uma visão diferente. E é isso que Deus está querendo de você, que você tenha cada vez mais a visão de Deus na sua vida. Porque é essa visão que nos capacita, irmãos, que nos faz alcançar o propósito de Deus. E é por isso que eu quero orar por você nessa manhã. É por isso que eu quero abençoar a sua vida nessa manhã. Porque eu tenho certeza que durante a semana, ou durante esse ano ainda, vão surgir desafios na sua vida, em que você vai precisar das características de Davi. Vão surgir desafios em que você vai precisar de força. Vão surgir desafios em que você vai precisar ter coragem. Vão surgir desafios em que você vai precisar sorrir e mostrar a beleza de Cristo que há em você. Vão surgir desafios na sua vida em que você vai ter que falar com sensatez, equilibrada, não colocando fogo, mas lenha na fogueira. Vão surgir desafios na sua vida em que você vai precisar ter um coração alegre, grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Se há desafios que você precisa vencer, se há situações que você precisa colocar diante de Deus, e que você precisa da unção do Espírito Santo para te ajudar, eu queria que você se colocasse de pé nessa manhã, que eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero abençoar a sua vida, meu irmão. Eu quero orar por você. Mas existe uma oração que só você pode fazer. Eu não posso adorar por você. Eu não posso bendizer o nome do Senhor por você. Quem te qualifica a ser um adorador é o teu testemunho fora daqui, fora da presença de Deus, ou do palácio do rei. O que qualificou Davi, irmãos, era aquilo que ele fazia quando ninguém estava vendo. O que qualificou Davi era aquilo que ele fazia quando nem mesmo os da sua casa sabiam o que ele estava realizando. Às vezes nós queremos fazer parte do ministério para receber reconhecimento. Queremos fazer parte de um projeto que chame a atenção para que sejamos reconhecidos. Mas Deus está vendo você na sua casa. Deus está vendo você fazendo um trabalho indigno. Deus está vendo você fazendo um trabalho que ninguém quer fazer. Ele está percebendo você sendo fiel a Deus. Ele está vendo você sendo fiel. Ele está percebendo você. Vamos louvar ao Senhor.